Nosso dia a dia tem diversas reações de combustão e a gente utiliza para preparar alimentos, para se locomover em automóveis, etc. Uma reação de combustão é uma reação de uma substância, que nós chamamos de combustível, com oxigênio, que a gente vai ver que é um comburente, e o oxigênio está presente na atmosfera, e essa combinação de combustível, comburente, com uma fonte de calor, uma ignição, fornece essa reação de combustão que vai ter como característica a liberação de energia. Então, para a gente ter uma reação de combustão, a gente precisa ter a combinação desses três fatores. O primeiro deles são os combustíveis, e a gente pode ter vários tipos de combustíveis. Combustíveis sólidos, como madeira, papel, combustíveis líquidos, como álcool, gasolina, combustíveis gasosos, como gases inflamáveis. O oxigênio, a função desses combustíveis, na verdade, é fornecer energia. O oxigênio também faz parte da reação, Ele viabiliza a reação, promove a intensificação das chamas. Mas para que uma reação de combustão aconteça, é necessário que exista uma ignição, que é o agente que vai dar início à reação. Se uma reação dependesse apenas de ter combustível e comburente, a combustão seria constante, aconteceria o tempo inteiro. Mas o que impede essa reação de acontecer de cara é que ela tem uma demanda de energia mínima para que aconteça. E essa energia mínima evita, por exemplo, que a gente tenha uma combustão espontânea, Bom, essa ignição pode ser desde uma faísca, pode ser corrente elétrica, pode ser uma superfície aquecida, pode ser um atrito, por exemplo, o atrito do palito de fósforo na caixa. Então, esses fatores são o que a gente utiliza para dar início às reações de combustão. A quantidade de oxigênio ela pode variar numa reação de combustão, e aí nesse caso, nós vamos ter a distinção entre uma combustão completa e a combustão incompleta. Como a gente já pode ver de cara, numa combustão completa, a quantidade de oxigênio, de O2, é suficiente para consumir todo o combustível. Além disso, a combustão completa tem como característica chama de cor azul de forma regular. E a gente considera a chama azul a chama quente, porque ela atinge valores, temperaturas muito mais altas do que a chama da combustão incompleta. Os produtos de uma combustão completa são sempre o CO2, que é o dióxido de carbono, e água. Na combustão incompleta, a quantidade de O2 é insuficiente para consumir todo o combustível. E aí a gente tem como característica a chama de cor amarelada, forma irregular e principalmente a liberação de fuligem, que é o carbono no estado sólido. Essa chama é considerada fria, a temperatura que ela atinge é bem menor do que uma chama azul. E os produtos são três: carbono sólido, monóxido de carbono e água. Bom, aí a gente vai comparar agora as reações de combustão completa e incompleta. Na reação de combustão completa do metano, repara que para 1 mol de metano são utilizados 2 mol de oxigênio, formam o CO2, água, e a quantidade de calor liberado, o ΔH, é de menos 891 kJ. Repara que o sinal de menos, a gente vem lá da aula de termoquímica, significa que é uma reação exotérmica com liberação de calor. Muito bem. Para a combustão incompleta, também do metano, se a quantidade for reduzida, que a gente tinha 2 mols, aqui a gente tem 1,5, 3 meios de O2, a reação já vai produzir outro produto, que é o monóxido de carbono, extremamente tóxico, perigoso. A gente já falou sobre ele lá na aula de óxidos. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem quais são as implicações. Mas, repare que a quantidade de energia liberada é bem menor do que de uma combustão completa. E, além disso, produz um dos produtos extremamente tóxico, pode levar à morte por asfixia química, e geralmente isso acontece quando ocorre queima de gás. Essa queima está ocorrendo de forma de uma combustão incompleta,
Então é bem perigoso. A segunda combustão incompleta é quando cai para 1 mol de O2. Ó, repara que a gente tinha 2, aqui 1,5, né, e aqui 1. E quando a gente tem apenas 1 mol de O2 para 1 mol de metano, o produto formado é o carbono sólido, que é o que a gente conhece como carvão, fuligem. E a quantidade de energia liberada é bem menor do que de uma combustão completa e é bem menor do que da combustão incompleta que produz monóxido de carbono. Ou seja, quanto mais desregulado tiver um motor, quanto mais fuligem ele estiver liberando, menor energia também ele está produzindo. Para fechar a aula de hoje, por que as chamas são de cor diferente? Bom, a gente já viu que na combustão completa a chama é de cor azul, na combustão incompleta a chama é de cor amarela. Essa explicação vem lá de um modelo que a gente já conversou anteriormente, do modelo atômico de Bohr, que mostra, né, que cada elétron ocupa um nível diferente de energia, né? E quando ele recebe energia térmica, né, o calor que a gente fornece para aquela amostra, ele adquire energia suficiente para saltar para um nível de energia mais alta. E nesse estado excitado é temporário. Quando o elétron retorna, ele precisa liberar o excesso de energia, geralmente libera em formato de luz. Então, o que a gente pode tirar de conclusão de cores de chama diferentes? São substâncias diferentes, com quantidades de elétrons diferentes e, por conta disso, vão liberar energia, né, em quantidades de energia diferentes. Então, por isso que o produto, esse é o maior indicativo de que o produto de uma combustão completa não é o mesmo de uma combustão incompleta. Essa diferença a gente consegue visualizar pela diferença da cor da chama dos dois processos.